Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Tribu Talks. Eu tô aqui na presença do meu parceiro, do meu host ou co-host? Como que você se auto-intitularia? Host. Host? Quando eu falo, eu sou host. Né? E quando você fala eu acho que você tem que dizer que você é o host. Acho que faz sentido, pode ser. E aí, como que você tá hoje? Cara, hoje eu tô no modo caverna. No modo Sei. caverna, eu entro na minha sala, deixo tudo apagado, coloco o fone e, cara, Coisas boas acontecem. faço o que tem que ser feito, É isso aí. sem me desconcentrar. E para você que está assistindo pela primeira vez, o Tribu Talks é o nosso espaço em que a gente traz atualizações sobre a semana. Essa semana a gente traz um tema que ele está muito atual. Eu não digo que é uma alteração, uma mudança, na verdade é algo que já deveria estar no radar dos empresários, né? Porém, pode ser que nem todos os empresários estejam visualizando isso, que é Simples Nacional. Simples Nacional. E por que essa semana tão em voga? Inclusive, quem tiver responsável... Nath, ó, já tô te avisando. A gente precisa soltar esse vídeo o quanto antes, porque senão vai ter empresário no Simples Nacional que vai ficar sem Simples Nacional. Tá? Então, Isso aí é é prioridade. muito importante a gente soltar o quanto antes esse vídeo, hein? É isso mesmo. 60%, a última pesquisa que eu fiz, 60% dos empresários brasileiros ainda não estão por dentro da reforma tributária. Tá, mas Simples Nacional não tá, a gente não está falando de reforma tributária aqui, a gente está falando de Simples Nacional. Ok, mas isso, na minha opinião, reflete também como eles estão conectados com as regras tributárias. Né? E o que a gente vai falar aqui é de uma regra tributária do Simples Nacional. Até falando um pouquinho do porquê que é interessante essa semana e por que eu falei tudo isso, é o seguinte. As empresas que querem estar no Simples Nacional, muitas vezes existem impeditivos para as empresas estarem no Simples Nacional. Exemplo, se o sócio estiver domiciliado fora do Brasil, ele não pode ter uma empresa no Simples Nacional. Perfeito. Se tiver a sociedade numa PJ, ele não pode estar no Simples Nacional. E também acontece a questão de irregularidades tributárias. Então, algumas empresas que estão em dívida com a União, com os estados, enfim, elas podem ter o direito barrado de aderirem ao Simples Nacional. E geralmente, quando que ela vai descobrir isso? Dia 31 de janeiro, Exato. que é a data limite. Então, pessoal, vou falar com você agora, empresário, que fez um estudo, você fez um estudo comparativo de regimes tributários e para você ainda cabe o Simples Nacional. Ok. Se você tem alguma dívida com o Estado, enfim, é a hora de você ir lá e acertar as contas, parcela, faz o que você quiser. Caso contrário, você será desenquadrado do Simples Nacional, ou seja, será impedido, né, de entrar no Simples Nacional. Então, assim, é a data limite que a gente fala, a data fatal. Então, corra, preste atenção nisso, caso contrário, você não vai estar no Simples Nacional. Perfeito. E até trazendo o caso de alguns planejamentos que a gente está fazendo, existem algumas empresas que não necessariamente elas performariam melhor, ou seja, a carga tributária delas estaria otimizada no formato de que ainda faz sentido o Simples Nacional. O que eu quero dizer? Elas estão com um faturamento de 250 mil, estou estipulando valores na orelhada, tá? Mas 250 mil e tal, e ainda faz sentido ela estar no Simples Nacional de acordo com várias projeções que a gente faz em relação a vários estudos, enfim. Só que a gente entende que pelo plano de negócios dela, pelas estimativas de mercado, faz muito sentido, eventualmente, em abril, em maio, ela estar fora do Simples Nacional, ela estar no lucro presumido, vamos imaginar. Um ponto que é muito importante o empresário entender é que não necessariamente, desde o início do ano, ele precisa estar no lucro presumido. Ele pode, no caso... Lucro presumidos? Que foi o exemplo que eu dei. Vamos imaginar que ela performa Entendi. melhor no lucro presumido. Ela pode seguir em frente mais um tempo no Simples Nacional, é isso? Isso. Então vamos imaginar que ela performe melhor no lucro presumido, mas só a partir de abril. Qual que seria a possibilidade que esse empresário tem? Justamente fazer adesão ao Simples Nacional, já nesse mês, e até o mês de março
continuar no Simples Nacional. Porque do mesmo formato que eu falei anteriormente, que há alguns casos em que impossibilita a entrada dessa empresa no Simples Nacional, também são possibilidades de desenquadramento. Tudo isso precisa ser feito com muita cautela, com muito esmero, justamente para não afetar operacionalmente a empresa. Putz, vou fazer uma alteração que vai me fazer faturar bem menos. Obviamente você não vai fazer isso. Então cada caso é um caso, mas há possibilidades de desenquadramento do Simples Nacional durante o ano. Então, para você que ainda não faz sentido você estar no lucro presumido, lucro real, mas já entendeu que o estudo comparativo já trouxe esses dados para você, faz adesão ao Simples Nacional, porque depois da data de 31 de janeiro, não tem mais chance de você voltar a ter o regime especial do Simples Nacional. Então, é muito melhor você fazer a adesão e depois fazer esse desenquadramento, porque depois você não vai conseguir aderir ao Simples Nacional. Vou falar uma coisa hoje aqui que talvez deixe alguns empresários chateados, mas eu vou falar. Pessoal, acabou. Lembra disso que eu vou falar agora. Acabou o tempo do jeitinho brasileiro, tá? Na verdade, ele já acabou há algum tempo, mas as pessoas ainda foram levando isso mais para frente. Mas com a reforma tributária que está chegando, acabou essa questão do jeitinho brasileiro. O que eu quero dizer no Simples Nacional, jeitinho brasileiro? Rafa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no presumido agora e se eventualmente eu perceber que o Simples Nacional ainda faz sentido para mim, eu abro mais um CNPJ no nome de alguém, sabe? Eu vou fazer isso daí porque a lei permite tal, eu coloco minha mãe como sócia, não sei. Então assim, pessoal, a reforma tributária, ela veio para nivelar todos os empresários, nivelar na questão de compliance. Então, assim, desde já, começa a fazer tudo certo. Caso contrário, se você não fizer a coisa certa agora, é bem capaz que em 2027 a sua empresa não exista mais. Tá? E eu estou falando isso não é no tom de assustar você. Na verdade, eu estou falando isso para te ajudar. Então, a gente tem todas as informações já sobre a reforma tributária. Quando eu falo todas as informações, o objeto dela, né? Para que ela vem e tudo mais. E assim, tecnologia de ponta não vai dar mais para dar jeitinho. Então, se você é empresário sério, quer fazer as coisas certas, começa desde já. O Simples Nacional, ele principalmente, vamos pensar... Olha o que eu estava fazendo. Ixi, não tá batendo bem, não. Em relação ao Simples Nacional com a reforma, é muito importante também as pessoas terem a noção de que o sistema de crédito, ele vai importar muito a partir da reforma. Então, o Simples Nacional, principalmente para empresas que vendem B2B, é muito provável que essas empresas sairão do Simples Nacional. Tem agora o regime que mesmo no Simples Nacional você tem ali o IVA dual, enfim, não importa, né? O que eu digo não importa? Eu acho que tudo é caso de estudo, enfim, mas em boa parte desses estudos vai ficar demonstrado que vale muito a pena você sair do Simples Nacional, você está em outro regime. E o Simples Nacional, o ponto que você trouxe em relação a ter uma outra empresa ou ter várias empresas no Simples Nacional. Outra estratégia que os empresários utilizam é de utilizar uma empresa no Simples Nacional para colocar os funcionários, sendo que a carga previdenciária fica menor. O que acontece? Eu acho que desde já a empresa ela tem três... Você já até sabe o que eu vou falar. Mas ela tem 3 fins, a empresa. Sim. Ou ela é herdada, ou ela quebra, ou ela é vendida. Vamos imaginar que você tem uma estrutura de empresas, que você tem, 6 empresas no Simples Nacional. Como que você vai vender essas empresas? Quem vai ser o comprador dessas empresas? Será que isso já não vai ter um impacto no valuation? Se você tiver o comprador, isso com certeza vai ser impactado no valuation.
Então, putz, o comprador ele vai falar assim, tá, essa empresa, enfim, tem os seguintes ativos, acho que é interessante por conta disso, mas Por conta disso, eu vou ter que fazer uma reorganização societária, eu vou precisar fazer uma reorganização, uma incorporação, enfim. E, obviamente, isso vai bater no preço. Então, já é difícil ter um comprador. Se tiver, você vai ter menos, numa eventual venda, enfim, você vai ganhar um valor bem, bem depreciado em relação ao bem que, eventualmente, a tua empresa é muito boa. Mas por conta dessa organização, desse planejamento tributário, bem entre aspas, você tem um valor bem menor do que realmente a tua empresa valha. Então, no fim das contas, será que isso faz sentido? não Até faz. em relação a penalizações em relação à Receita Federal. É Não sei se assim, faz tanto sentido. E tem muito empresário que não sabe também. o quê? Tem empresário que sabe e tem empresário que não sabe sobre os riscos que corre. Se ele não sabe, sabe o que ele tem que fazer? Assistir esse podcast. Ele tem que assistir esse podcast. Não, e fora isso, né? Toda quarta-feira, às vezes quinta, que é o caso de hoje, a gente grava o nosso podcast, mas ele é semanal. E fora isso, tem a newsletter também, que é do Tributalks, né? Basta você entrar lá, se inscrever, alexandresilva.io, né? alexandresilva.io. É meio estranho? É um pouco estranho, mas Input você vai e output. você Tá? vai se acostumar. Entra lá que você vai encontrar um lugar para você se inscrever na sua newsletter. E Na nossa newsletter. na nossa newsletter. E toda semana também a gente coloca lá assuntos pertinentes à área tributária, né? Tem até uma seção lá que é radar. E no radar é assim, aquilo que é urgente, aquilo que precisa da sua atenção e aquilo que é bom estar no seu radar, né? Então é importante isso. Concordo com você, tem empresários que não sabem, mas tem muitos empresários que sabem. Para esses que sabem, de novo, hoje eu estou com essa. Eu vim com essa mentalidade aqui para falar para o pessoal. Pessoal, pagar imposto faz parte do jogo. Agora, se você quer pagar muito imposto ou menos imposto, é uma outra sacada. Aí a gente está falando de planejamento tributário. Mas que tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, né? Eu não conheço nenhum empresário sério que não pague imposto, né? Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Se você é um empresário sério, quer fazer as coisas certas, você não precisa pagar muito imposto. Você vai pagar somente o devido, que tem uma pesquisa, 95% dos empresários brasileiros pagam mais impostos do que deveriam, né? Eu não quero que eles paguem mais. O que a gente quer aqui é que eles paguem, né, o mínimo possível, mas tem que pagar. Perfeito. E só voltando à ideia de alguns empresários sabem do risco que correm e outros não sabem, eu tenho a percepção que o empresário, ele muitas vezes ele sabe que ele está correndo um risco, mas fica um pouco difícil dele ter a real clareza e transparência de que risco é esse. Qual que é o valor que nós estamos falando? Quais seriam as oportunidades, as vias que ele teria para trabalhar? Então, existe uma via em que você trabalha 100% correto. Existe uma via que, por exemplo, você coloca seus funcionários numa empresa do Simples Nacional. Qual que é o real impacto disso na operação dele? Será que ele tem visualização? Eu acho que não. Ele poderia eventualmente ter uma multa de 75%, né? Vamos imaginar um cenário real. Então ele tem uma empresa, ele tem uma indústria, e ele coloca os 100 funcionários ali no Simples Nacional. Tá bom. A partir do momento... E a indústria tem, sei lá, 5 funcionários. Tem poucos funcionários ali, enfim, ou talvez possa ser uma prestação de serviço. Tá. Eu não estou falando em relação à estrutura disso. Não, Acho mas que tem tá, várias mas formas normalmente de se é fazer. assim, né? Tá. Tem poucos funcionários na indústria e a maioria estão nessa empresa do Simples Nacional. Vamos pensar num cenário assim. Perfeito. Só que, por exemplo, ele faz de uma forma que pode ser considerada uma fraude. Essa fraude pode levar a multas de 150% em relação ao valor devido dos impostos. Sim. Então, você fazendo essa estratégia, você deixou de gastar X. Sobre esses X que você já vai ter que gastar, você vai ter que
regularizar suas dívidas, ainda pode incidir uma multa de 150%. E correção monetária. Juros, tudo isso. De quanto tempo? Durante o período que ele utilizou. Só que assim, mais uma vez, a percepção que eu tenho é que o empresário ele não tem noção real dos valores. Ele sabe que ele está correndo um risco. Mas ele não sabe E o o tamanho do risco. risco, geralmente, é aquilo que, putz, ele teve uma reunião com a contabilidade fala, ó, tem essa possibilidade aqui. Ele fala, tá, mas de quanto que é a economia? A economia é de tanto. Qual que é o risco? Ah, o risco eu diria que é baixo. É médio, não sei. Aí depende um pouco do perfil da contabilidade, enfim. Mas daí o empresário fala, pô, beleza, vambora, né? Eu vou economizar aqui, mas a percepção, mais uma vez, é que ele não entende exatamente que se eventualmente ele tem uma fiscalização, uma autuação em relação a isso, pode fechar a empresa dele. Pode fechar. E eu acho que o nosso papel, muito em relação a pessoas que trabalham com a parte tributária, com a parte contábil, é justamente de dar transparência e visibilidade sobre o negócio do nosso cliente. É ele entender exatamente quais são as vias, quais são as possibilidades que ele tem e transparência sobre elas. Porque se acontece alguma coisa, num caso como esse, se acontece alguma coisa, ele não vai falar assim, pô, o Alexandre que mandou eu fazer, falou que o risco é baixo. É a questão de transparência. Você sabia de que eu já clareza. vi uma empresa quebrar por autuação? Nós entramos, começamos a trabalhar nesse cliente, só que ele tinha um passivo. Ele sabia disso, enfim, não estava sob nossa gestão, né? Ele não quis mexer nesse passivo, ele quis deixar o passivo lá quieto, enfim, buscando talvez uma prescrição ou algo do tipo. E teve um dia que chegou o auto de infração. O auto de infração, normalmente as empresas, as bem organizadas, elas têm ali 6 meses, 1 ano de caixa, tá certo? Cara, nem que se ele tivesse 10 anos de caixa ali, daria para ele pagar. Sim. Porque a multa veio tão alta, mas tão alta, que assim, era inviável, mesmo fazendo negociação, enfim, né? Inviável ele pagar essa dívida. Então, nesse caso, ele fechou, depois ele abriu uma outra empresa, mas assim, quebrou a empresa. E eu acho que as pessoas, quando elas escutam a gente falar sobre Simples Nacional, elas acham que a gente acha o Simples Nacional um terror. Enfim, depende do momento da empresa. Eu acho que existe um momento ali, principalmente no início, salvo algumas hipóteses, que putz, a empresa está queimando caixa, enfim, mas que o Simples Nacional, de fato, vai ser a maneira mais otimizada dele pagar os impostos. Só que chega um momento que o Simples Nacional, a meu ver, ele te limita. Quantas vezes você já ouviu aqui as pessoas passando e falando assim, pô, eu tive que parar de vender, né? Chegou a 3 milhões e 600 ali, eu parei de vender. Que absurdo, né? Então, acontece muito. Eu vejo muito o Simples Nacional, em alguns momentos das empresas, ele sendo um fator limitante, né, em relação ao desenvolvimento dela. E isso, quando você pensa no formato de empreendedorismo, você fala, pelo amor de Deus, onde a gente errou? Porque todo empresário, ele quer continuar crescendo, tá E certo? até a questão do próprio Estado. Não vou entrar em mérito, enfim, mas, pô, se você não tem o contribuinte forte, você não vai ter uma arrecadação forte. Então, se você coloca um limite de desenvolvimento ali de empreendedores, da própria economia, o que você está fazendo? Você está... Não faz sentido Não faz nenhum. sentido, perdeu toda a função Não faz da sentido. empresa. E o próprio Estado acaba sendo prejudicado por uma falta de arrecadação. Putz, seria muito melhor esse dinheiro estar rodando, a economia tá aquecida, girando, mais dinheiro no bolso do empresário e, eventualmente, até mais dinheiro no bolso do próprio governo. Então, mais uma vez, o Simples Nacional, ele é bom? É bom em algumas situações. Em outras, eu acho que ele é vilão. E já que você falou do Estado, é assim, se tem uma pessoa que está, como que eu posso dizer? Descontente. Muito descontente. Chateada. Muito descontente, né? Para não dizer revoltada, em relação
a quantidade de impostos que veio durante 2025 inteiro e já começou 2026 com mais impostos ainda, isso é uma coisa. Mas o empresário, ele não tem como lutar contra isso. As cartas estão na mesa e ele é obrigado a jogar de acordo com as regras do jogo. Mesmo que esse jogo mude, as regras mudem durante o jogo, não importa, né? Então, assim, por mais que você esteja descontente, né, assim como eu, não tem jeito. Tem que pagar os tributos. Mas tem formas e formas de pagar tributos de forma legal, estou dizendo, né? Então a gente está falando de elisão fiscal. Então busque aí o seu contador ou busque aí o seu advogado tributarista, né, para reduzir esse impacto. Mas que tem que pagar, tem. E outra coisa, falando de reestruturação de empresas ou estruturação de empresa, faça o quanto antes, né? Soltei ontem, ainda ontem eu soltei 2 artigos, um no meu blog e um no LinkedIn, né? Onde nos 2 eu falo sobre essa questão que 2026 é o ano eu diria que é o último ano para o empresário se preparar de fato para ser um empresário de verdade. Porque empresários que não são sérios de verdade, infelizmente, vão começar a quebrar a partir de 2027. E eu acho que um ponto, até caminhando já para o fim aqui do nosso Tributalks dessa semana, eu acho que existem pesos para os erros do empresário em relação à parte tributária. Uhum. Eu acho que o maior erro do empresário hoje é aquele empresário que ele não quer fazer nenhum tipo de declaração. É o cara que sonega. Uhum. Eu acho que esse cara, Esse já era. em 2026, 2027, assim, pode não ser que aconteça esse ano. Mas em 2027 Mas vai daqui acontecer. 4 anos, eu não sei se vocês sabem, mas existe um período decadencial, prescricional, enfim, de 5 anos. Então, tudo aquilo que você está fazendo hoje, a Receita pode vir a te cobrar nos próximos 5 anos. Então, aquilo que você está fazendo de errado hoje, provavelmente você não vai ter problema hoje. Você vai ter problema daqui 3, 4 anos, que é justamente quando vai incidir juros maiores, a Receita Federal, inclusive, está vendo 5 anos retroativos. Então, se você começou a fazer isso em 2021, 2022, é possível que esteja batendo na sua porta agora. Mas não tem mais espaço para você não fazer as declarações, né? Então, esse é o maior peso. Posso dar um exemplo? Se você está fazendo isso hoje, eu diria para você, para de fazer isso. Se você quiser fazer um jeitinho, cancela essa parte que eu vou falar, coloca em preto e branco. Mas em relação a essas empresas de você dividir faturamento no Simples Nacional, o peso disso é muito menor do que a não declaração, do que a sonegação. Sim. Existe um planejamento tributário aí, para mim é um planejamento tributário bem quebrado, mas não, existe. Não é jeitinho, não é planejamento. A minha visão é bem quebrado porque ele não se sustenta. Exato. Isso é uma simulação. Mas pelo menos você tem a declaração. Agora, quem não está fazendo declaração vai cair em malha fina. E você quer que eu fale uma coisa? A reforma tributária ela foi tão bem feita, nesse aspecto foi inteligente. Por quê? Porque a partir de agora, se você é B2B, né? Então eu sou o segundo da cadeia. Se você sonega, eu não vou comprar de você. Porque caso contrário, eu não vou ter crédito. Então, a reforma tributária ela veio para que nós, empresários, fique de olho no outro. Porque se você fez alguma coisa errada na sua empresa, vai refletir na minha se eu fizer negócio com você. Então, eu vou evitar fazer negócio com você a partir de agora por conta que você não está declarando da forma correta. E eu vou fazer com outro. Entendeu? Então, assim... É a mesma lógica do Simples Nacional. Que você acaba não passando créditos. Sim, nesse caso é diferente porque ele não está pagando impostos. Exato. Mas não vai gerar crédito da mesma forma. O Simples Nacional hoje, o que ele
o que acontece com ele? Muitas empresas preferem comprar de empresas que estão no presumido lucro real em função de créditos. Se hoje já é importante, com Imagina a reforma vai com a ser reforma. mais ainda. É. Então é isso que a gente está falando. Putz, empresas no Simples Nacional hoje já têm uma desvantagem competitiva, mas lá na frente vai ser mais ainda. Então acredito que não vai existir, a não ser que seja uma pessoa que talvez não tenha uma instrução, enfim, não tenha alguém auxiliando ela nesse momento. Uhum. Mas é tudo isso. Então, é tudo isso. Porque, mais uma vez, eu acho que existem erros. E acho que o empresário ele precisa estar focado. A gente não está aqui para julgar ninguém. Acho que Claro que não. Cada um faz o que quiser. cada empresa tem sua história, tem sua política, enfim. Só que a gente, como profissionais da área, e a gente faz isso todos os dias, a gente vê algumas coisas acontecendo e é dever nosso, inclusive, passar isso para a audiência que nos acompanha. Então, em relação à Simples Nacional, ótima ferramenta, mas depende do caso. Em relação à sonegação, para mim não existe mais margem para erro. Espaço, não existe. Principalmente, eu estou falando já desde hoje, mas os próximos anos não vai ter margem para isso. Em relação a simulações, né, jogada de um lado, vou comprar fazer nota, split de faturamento, não sei o quê. A reforma tributária vem com um propósito de muita fiscalização. Então, se você analisar o cenário como um todo, se você entender que no lucro presumido teve aumento dos impostos, o Simples Nacional não tem atualizações de tabelas há não sei quantos anos, há muitos anos. Muitos anos. Então, é um movimento natural, até para o próprio Estado, te jogar para um lucro real, eventualmente. Por quê? No lucro real existe muito mais visibilidade sobre tudo que acontece na tua operação. E se você não estiver no lucro real, talvez você não opere, justamente por uma questão de otimização da carga. E assim, uma má notícia para quem trabalha errado. Se você trabalha errado, você não trabalha no lucro real. É impossível. É impossível. Você não vai ter controle de entrada, você não vai ter controle de saída, até existe, né? Porque existe o faturamento. Mas você não vai ter controle de entrada, então você não vai ter crédito sobre os seus produtos de entrada. Você não vai ter créditos, eventualmente, em PIS e COFINS. Putz, vai ser horrível para você trabalhar no Simples Nacional. E é esse o movimento que o governo está fazendo. No lucro real. Ele está te empurrando para o lucro real. Então, dica de amigo aqui. Acho que é a nossa dica, finalizando até o episódio que a gente falou pra caramba aqui. Dica de amigo. Se regularize o quanto antes. Putz, Rafael, eu não consigo, a gente tá num momento difícil e tal. Tenha o direcionamento em relação a isso. E o mais rápido possível, veja essa questão da parte tributária, da parte contábil das suas empresas. Tenha uma pessoa de confiança ao seu lado para que te instrua nesse momento de tantas alterações em relação à legislação, em relação à reforma tributária de fato. Você precisa de alguém do seu lado que, cara, todos os dias existe algum tipo de alteração, existe alguma mudança. E se você ficar olhando só para a parte tributária, você vai sentar junto com a gente aqui e não vai virar um operador do direito, você vai virar um contador, vai ser outra coisa. Então, eu até vi um post esses dias de um cara falando assim, acho que foi o Hélio Tatsu, não sei se você conhece. Não. Ele fez uma postagem falando que o empresário ele tem que ser como se fosse um pato. Eu falei, puta, acho que é por aí mesmo. Porque ele fala assim, ele não faz nada perfeito, mas ele faz tudo. Então, por exemplo, se eventualmente, vamos imaginar que a tua contabilidade está fazendo uma cagada lá e você não sabe nada sobre contabilidade. Quando que você vai descobrir isso? Quando der errado. Em marketing, você não precisa ser o cara da CIMED. Esqueci o João Shibata. Ah, tá. Enfim, você não precisa ser ele. Mas você precisa ter uma ideia de marketing. Porque você vai contratar uma consultoria e essa consultoria vai entregar um monte de coisa nada a ver pra você. Pô, você precisa ter um mínimo conhecimento. Eu falei, putz, é verdade. Poder discutir, né? Você não precisa ser o especialista, mas você precisa ter noção daquilo que tá acontecendo. Você precisa ser especialista naquilo que você entrega. Então, assim, você é um comerciante, então você precisa ser muito bom no produto que você vende. Você presta serviço, você tem que ser muito bom
no serviço que você presta. Isso sim, tem que ser, não tem jeito. Eu acho que isso, eu concordo, mas em relação à empresa. Não necessariamente precisa ser o sócio. E daí talvez a gente divirja. Não, acho que não, eu não preciso ser, um arquiteto para ter uma empresa de arquitetura. É isso, entendeu? Não, eu acho que a empresa precisa estar focada nisso. Quanto mais eu souber do negócio, melhor, né? Sim. Então é tudo isso? Acho que hoje a gente falou pra caramba, a gente trouxe bastante coisa. Pessoal, é assim, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não deu o like aí, dá o like para entregar para mais pessoas tudo isso que a gente falou aqui, todas essas besteiras que a gente falou aqui durante os nossos 45 minutos. Né? Estou falando besteira, mas estou sendo irônico. A gente falou um monte de coisa séria aqui. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos empresários, pô. Você vai estar ajudando eles, de verdade. Tá bom? Com certeza. E caso queira receber a newsletter, basta entrar no... A gente vai deixar aqui embaixo também o link da newsletter. Que mais que a gente tem lá? As nossas redes sociais. Quer saber sobre split payment? Né? A gente tem um e-book completinho para você, pronto. A gente também vai deixar aqui o link para você fazer o download desse e-book. Nunca ouviu falar sobre isso? Acho que é uma receita culinária? Tá mais do que na hora de você baixar esse book e entender. O split payment? Mais uma alteração que a reforma tributária vai trazer, principalmente para a galera que vende Mercado Livre. Sim, exatamente. Difícil. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. A gente vai trazer mais um tema super atual para vocês. E não perde tempo. E coloca aqui, né? Comenta aqui quais temas você gostaria de escutar nos próximos podcasts. Beleza? Um abraço, fui, tchau. Valeu.